Bom dia, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo bem. Meus amigos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma notícia que saiu no final do ano passado, em que o presidente Lula ele voltaria a financiar obras no exterior. Obras essas que seriam pagas pelo BNDES e as empresas brasileiras iriam para o exterior para executar essas obras. Seria a mesma coisa que financiar obras no exterior para que essas empresas brasileiras possam realizar o faturamento lá com o dinheiro brasileiro. É mais ou menos isso que o Lula está querendo fazer. Ele está querendo fazer parecido com o que foi feito no Petrolão e no Mensalão, no superfaturamento dessas obras e por aí vai. Mas antes de eu entrar nessa matéria, nessa notícia, eu quero te pedir encarecidamente que você possa se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que você possa receber todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você possa receber na sua casa os nossos vídeos e as notícias que nós temos aqui sobre política e sobre direito, tá bom? Peço ainda que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo e bem como nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, tá bom? Vamos para a notícia. Saiu no final do ano passado, nós estamos em janeiro, mas saiu no final do ano passado uma notícia de que o presidente Lula ele faria aportes, financiamentos de obras no exterior. Mas antes da gente entrar nessas obras do exterior, eu gostaria de falar com vocês sobre os motivos pelos quais o Lula não deveria fomentar e muito menos financiar obras no exterior. Vou entrar primeiro nesse ponto. Meus amigos, nós sabemos que o Brasil é um país com um território continental. Nós temos vários estados e municípios que precisam sim de aporte financeiro. Nós precisamos de várias coisas que precisam ser feitas no Brasil. E pelo que me parece, o Lula está querendo jogar esse dinheiro no exterior, mas por que não fazer esse aporte financeiro nas regiões que mais precisam de aporte financeiro no Brasil? Eu gostaria aqui de trazer, algumas situações pelas quais seria inviável esse financiamento de obras no exterior. Primeiro ponto, existem cidades no nosso país que não têm infraestrutura básica, saneamento, saúde. E isso traz para nós um desconforto muito grande, porque se o Brasil tem dinheiro para financiar obras no exterior, por que não tem dinheiro para poder financiar as obras aqui do Brasil? Vale lembrar também que no ano passado nós tivemos várias prefeituras, vários municípios que não receberam a ajuda do governo, não receberam a verba do governo e por isso muitas delas criaram um conjunto de prefeituras, principalmente, olha só, para você ver, o tamanho e incoerência do governo. Porque nós tivemos a maior votação do governo no Nordeste, mas quem não recebeu toda essa ajuda, a maioria foram as prefeituras do Nordeste. Então mais de 70 prefeitos foram até Brasília para poder cobrar do Lula que ele fizesse o repasse de ajuda às prefeituras ou aos municípios. Coisa que ele não estava fazendo. Então foram quase que o ano de 2023 inteiro e no final do ano houve um repasse sim para essas prefeituras. Mas por que eu falo que não é devido fazer esse aporte, esse financiamento para empresas criarem e construírem no exterior? Porque existem muitas coisas aqui no Brasil que precisam ser feitas. A começar da infraestrutura nossa, nós precisamos melhorar as nossas estradas, nós precisamos melhorar
a nossa ferrovia, nós precisamos melhorar a gestão administrativa, mas o que parece é que o presidente ele não está muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil, tanto que ele nem fica no Brasil. Ele tem viajado muito, né? Tem gastado horrores com essas viagens e tem feito pouco pelo Brasil. Eu quero te falar que talvez vai vir algum hater aqui para poder falar que ele já colocou o Brasil, né, numa situação de vantagem, mas eu quero lembrar que em todas essas viagens que o Lula fez, ele trouxe mais ou menos 111 bilhões de investimentos para o Brasil. Isso quer dizer que essas empresas elas vão investir 111 bilhões, isso para 2023 e 2024. Mas o rombo, o déficit do Brasil está a mais de 150 bilhões, portanto a conta não fecha. E ele deveria pensar mais no Brasil, pensar mais numa reforma administrativa, pensar mais em uma forma de ajudar o povo brasileiro, ao invés de tentar mandar dinheiro para o exterior. Vale lembrar aqui que o mensalão, o petrolão, foram esquemas de corrupção em que eles, o PT, juntamente com o Lula, eles mandavam empresas e recebiam comissões nisso. Então, era sempre assim, as empresas, Odebrecht, OAS e por aí vai, várias empresas foram condenadas a devolver muito dinheiro por conta dessa corrupção que houve. E ele estava envolvido. Mas ele foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. Esquece isso. Não existe ele não foi inocentado. O que aconteceu foi que houve uma extinção de punibilidade, e a extinção de punibilidade não quer dizer que a pessoa não tenha cometido o crime, é só que o Estado foi lento para poder punir aquele que cometeu o crime. E no caso dele foi isso mesmo que aconteceu, que o processo estava no Paraná, Curitiba, depois ele foi para todas as esferas, foi para a 4ª região do tribunal, depois foi para o STJ, foi condenado na primeira, na segunda, na terceira, quando foi para o STF, foi condenado no STF e por uma manobra, uma manobra de um recurso, ele conseguiu voltar esse processo à primeira instância falando da nulidade de todos os atos. E quando voltou para aquela situação, depois dele já estar há mais de 580 dias preso, ele, bem como toda aquela corja dele lá, ele acabou sendo livre. Mexeram numa jurisprudência muito recente, porque ele foi livre em 2020, e logo em 2018 havia uma jurisprudência do STF falando que haveria prisão em segunda instância, quando alguém fosse condenado em segunda instância. Ele já havia sido condenado na terceira. Então, como o processo voltou para a primeira, ele teve aquelas condenações anuladas para que pudesse retomar todo o julgamento. Como ele já tinha uma idade avançada, ele pegou alguns benefícios que a lei diz, e quando eles foram fazer essa questão, e acabou que não podia mais aplicar a pena nele. Então, ele não foi inocentado, Houve a extinção da punibilidade. O Estado foi lento para poder julgar, para poder punir ele no caso. Logo, ele não pode mais ser condenado por aquelas ações que estavam tramitando lá no Paraná, na 4ª região, na região lá do Paraná. Mas eu gostaria de trazer para vocês o seguinte, é que eles estão querendo mandar para o exterior um financiamento de empresas, mas imagina que no Brasil nós precisamos tanto, nós temos a parte do norte e nordeste que precisa tanto, aqui em Minas nós temos uma área aqui de Minas, que os dois extremos de Minas, fora o centro de Minas, que é aqui o Triângulo Mineiro, e mais a parte ali de BH, Betim, Contagem e as regiões ali adjacentes, nos extremos de Minas nós temos uma região muito pobre. Então nós temos
o sul de Minas e o norte de Minas, que são regiões muito pobres. E vale ressaltar que Minas foi um estado que votou muito no Lula. Foi um estado que teve quase que aparelhado ali, entendeu? E é o terceiro, né? É o terceiro estado mais populoso do Brasil. Logo, nós temos aqui um estado que precisa muito da ajuda do governo federal. E para que mandar verba para o exterior se nós temos no Brasil situações que precisam dessa verba, do BNDES? Por que não investir aqui no nosso país? Mas o que acontece é que financiando lá a gente gera emprego. E quem disse que se o BNDES fizer gerar a economia do Brasil não vai gerar emprego e o dinheiro vai ficar aqui? Porque o que está acontecendo é financiar no exterior para depois o dinheiro retornar pelas empresas do Brasil. Mas pare e pensa. Você vai lá, financia e depois esse dinheiro deveria retornar. E quem disse que vai retornar? E quem disse que isso pode retornar? E vale ressaltar que o Mensalão e o Petrolão foram desvios de dinheiro por obras que eram realizadas, né? Há quem diga que esse rombo, ele chega a trilhões. Então é algo, sabe, que não dá para pensar, inimaginável que alguém conseguisse superfaturar obras e mesmo assim trazer um rombo para o Brasil de trilhões. Só para você ver o tanto que o Brasil é gigante, o tanto que o Brasil é grande, o tanto que o Brasil poderia ser um país de primeiro mundo e os próprios países lá de fora quererem, né, os cidadãos de fora quererem vir para cá. Se um país que tomou um rombo de trilhões ainda está de pé, mesmo com um ano desastroso que foi esse desgoverno do Lula, imagina o que faríamos se nós tivéssemos um governo que realmente quisesse fazer uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma tributária que não onerasse mais as pessoas, porque a reforma tributária ela acabou onerando mais as pessoas, porque os tributos vão aumentar, quem tem dinheiro no Brasil vai sair para não ter que pagar o tanto de imposto que vai pagar. Vale lembrar que nós estamos na divisa aqui, Brasil e o Uruguai quase não tem imposto. Então, muitas das empresas, muitas das offshores que estão aqui, que estavam pagando os impostos aqui, elas vão criar sua sede no Uruguai e vai continuar da mesma forma. Ela muda o domicílio fiscal e paga menos imposto ali e continua da mesma forma. O que o governo está fazendo é algo inimaginável mesmo. Por quê? Porque se ele financia as obras lá, antes ele tem que financiar aqui. Se ele vai mandar dinheiro para fora, antes ele tem que mandar para cá. E outra coisa, só para vocês entenderem, ao que parece, se eles mandarem essas obras, esse financiamento, né, esses empréstimos para os governos, a pergunta que fica é: quais são esses governos que vão receber essas obras e esses financiamentos do BNDES? Vale lembrar que Cuba nos deu um calote que não paga, né, no porto de Mariel. A Venezuela nos deu um calote no metrô de Caracas e Moçambique. Só nesses três nós temos um rombo de 2,25 bilhões. A pergunta que também não quer calar é: e aí, Lula, quando é que você vai lá para poder fazer com que ele nos pague, para que esse dinheiro entre no nosso caixa, no caixa do Brasil? Porque esse dinheiro foi da época que você e a Dilma eram presidentes. Eu pergunto isso por quê? Porque o Brasil está convalescendo, o Brasil está morrendo, o Brasil está perdendo suas empresas, está tendo mais empresas fechando do que empresas abrindo. Se você for para o centro da sua cidade, se você for lá no centro da sua cidade, você vai ver que muitas das lojas que antes estavam abertas agora estão fechadas.
Eu pergunto, não vale mais investir no Brasil, onde o dinheiro vai girar, as coisas vão acontecer, do que investir fora do Brasil? Se o BNDES tem o dinheiro para financiar, que financie no Brasil, que financie obras no Brasil, que financie infraestrutura no Brasil, que financie o crescimento do Brasil. Tanto que o nome dele é Banco Nacional do Desenvolvimento. BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, mas não é desenvolvimento para os outros. Antes da gente pensar nos outros, a gente tem que pensar em nós temos que pensar no brasileiro, nós temos que pensar nas pessoas que estão aqui convalescendo, às vezes por falta de emprego, por falta de dinheiro, por falta de comida e por várias outras coisas que talvez o governo nem está prestando atenção. Meus amigos, eu espero que eu tenha sido sucinto, né? Espero que eu tenha trazido clareza no que eu apresentei para vocês. E mais uma vez, queridos, eu peço que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, fazendo com que essa notícia chegue para que nós possamos nos comunicar. Tá bom? Nós possamos também ficar ciente de tudo que está acontecendo no Brasil. Tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana, um final de semana aí abençoado e que nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.